Olá, tudo bem? Aqui é Luigi Granieri do canal Brick School. Vamos falar um pouquinho de acústica? Isolamento acústico, vamos lá. O que é isolamento acústico? Isolamento acústico fala de isolar coisas, mais simples impossível. Algumas pessoas falam isolação, algumas pessoas falam isolamento. Eu prefiro isolamento, não gosto muito desse termo isolação, parece meio esquisito. Mas na prática é o seguinte: o isolamento acústico ele trata única e exclusivamente de isolar ambientes ou isolar ruídos em ambientes diferentes. Então, quando eu preciso de pura e simplesmente isolamento, basta eu ter, por exemplo, uma porta acústica, algum tipo de sobreparede, algum tipo de equipamento que eu consiga isolar. Então, para um estúdio isso funciona? O isolamento precisa, sim, você tem uma banda tocando lá dentro, você precisa isolar o som da banda do lado de fora. Mas só isso resolve? Não, só isso não resolve, porque o isolamento acústico é uma parte do processo. O isolamento acústico ele vai fazer o quê? A gente vai, por exemplo, construir paredes, piso, portas, um monte de coisa que vai transformar aquele ambiente isolado do outro. Isso vai garantir que o som lá dentro fique muito bom? Não. Isso só garantiu que o som lá dentro está isolado do lado de fora. Para que serve então o tratamento acústico? O tratamento acústico vai resolver essa questão. O tratamento acústico vai dar conforto acústico e trazer ao ambiente um equilíbrio das reverberações para que você tenha uma situação agradável sonora. Ou seja, quando você está tratando de isolamento acústico, a gente está falando normalmente de materiais mais pesados e de materiais mais de construção, ou seja, drywall, madeira, piso de madeira, porta de aço, coisas que vão isolar o ambiente. Quando a gente fala de tratamento acústico, em geral a gente está falando de materiais que vão fazer o quê? Vão absorver o som. E o som pode ser absorvido em vários níveis de frequência. Por exemplo, um material muito leve, como a espuma, ela é boa para absorver algumas frequências, por exemplo, no espectro mais alto. Então lá nas frequências mais altas de 8, 9, 10K, para você conseguir absorver, por exemplo, frequências de média frequência com espuma, você precisa de espumas muito grossas, o que já começa a ficar inviável. Materiais mais pesados e mais vibrantes, então, por exemplo, materiais que ressonam, que vibram, como a madeira. Se tiver um painel de madeira perfurado ou não, por exemplo, ele vai ter uma vibração quando o som agredi-lo. Então, quando o som chega nesse material, ele vibra. Essa vibração tirou energia de alguma coisa, não tirou? Então, essa vibração tirou energia do som. E ele vai tirando essa energia, ele vai devolver menos energia para o ambiente. Então a gente tem, na verdade, tabelas, por isso que existe um cálculo, não é tão simples, não é só colocar material de qualquer jeito, e que a gente vai ter em situações, por exemplo, em que poucos tipos de materiais resolvem, mas é muito comum você precisar de uma gama grande de materiais. Porque, por exemplo, frequências mais graves eu preciso de materiais mais ressonantes, materiais que vibrem, e normalmente material que vibra é material mais duro, então eu preciso de mais vidro, mais madeira, mais drywall. Quando eu vou para frequências bem mais agudas, tecido, carpete, lãs, então lã de vidro, lã de rocha, espuma, todos esses materiais funcionam melhor nas frequências mais altas. E tem materiais que funcionam bem em mais espectros, mas a grande sacada de um projeto acústico é isso: você calcular direitinho quanto de material vai nesse projeto para que você tenha um resultado legal de equilíbrio das reverberações. Isso é tratamento acústico. Isolamento acústico é para isolar uma coisa da outra. São elementos completamente distintos? Um não trabalha com o outro? Não. Isolamento acústico ajuda no tratamento e o tratamento ajuda no isolamento. Quer ver um exemplo clássico? A gente faz um isolamento acústico que vai ter drywall, vai ter madeira, vai ter um monte de coisa. Esse drywall, essa madeira, mudou a característica do ambiente. O ambiente que antes era uma sala, por exemplo, de alvenaria, ela tem uma resposta ao grave, por exemplo, muito maior do que um ambiente que tem drywall e madeira. Então, quando eu faço um isolamento acústico, o tratamento muda.
Quando eu faço o tratamento acústico, o isolamento também é menos agredido. Por exemplo, se eu coloco espuma, painéis e carpete, um monte de coisa dentro da sala, o som fica muito mais contido, o som não fica batendo em um monte de paredes até agredir, por exemplo, a porta ou a janela e sair. O som fica muito mais restrito ao ambiente. Então o isolamento acústico ajuda no tratamento e o tratamento acústico ajuda no isolamento, eles são complementares. Para um estúdio a gente precisa dos dois, idealmente. Às vezes você não precisa de um nível de isolamento tão absurdo. Você tem um estúdio de gravação, por exemplo, de vídeo, em que o áudio não é exatamente o foco principal, só por alguma coisa ou outra de vez em quando é feita, você não precisa de um isolamento tão pesado, de ter que ser feito um box-in-box, que é uma caixa basicamente uma caixa de madeira ou de drywall dentro do seu ambiente, todo sobre coxins de borracha ou de mola, quer dizer, uma construção complicada, um pouco mais cara. Talvez não seja necessário isso tudo, mas o mínimo é. E minimamente você precisa ter um isolamento de janela, isolamento de porta, para que as suas gravações não sejam atrapalhadas. E durante o tratamento acústico vai se verificar o que é necessário melhorar no seu isolamento. Agora, o isolamento acústico único e exclusivamente, quando a gente vai ter? Situações muito específicas e normalmente mais comerciais ou mais industriais. Por exemplo, quando a gente está falando de um gerador que precisa ser isolado, não precisa ser uma cabine de isolamento para não passar ruído desse gerador ou desse chiller de ar-condicionado ou coisa do gênero, um compressor de um posto que está incomodando os vizinhos. Aí você precisa de isolamento, mas não precisa de tratamento acústico específico, porque você não vai ter uma necessidade de conforto acústico lá dentro. Então vamos resumir. Isolamento acústico, ou isolação como alguns gostam, trata de separar, isolar o som de um ambiente de outro. Tratamento acústico, a gente vai pensar no conforto sonoro daquele local. Conforto sonoro, equilíbrio tonal, equilíbrio das reverberações para que aquela sala soe bem. Algumas pessoas chamam de tratamento acústico, pelo nome de tratar, todo o espectro. Então, isolamento, tratamento, Tudo bem, não é o problema, só quero definir isto aqui. Quando a gente vai tratar absorções, estamos falando então de tratar as reverberações e ter uma sensação acústica melhor da sala, tanto para gravar quanto para quem vai ouvir de verdade. E quando a gente fala exclusivamente de isolamento ou isolação acústica, estamos falando de separar o som de um ambiente do outro. Ok? Gostou? Manda sua pergunta aqui embaixo, a gente vai tentar responder para você. Bem-vindos à Brick School.